Graça e paz, boa noite na presença do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos aí a todos os irmãos que nos assistem aí pela página da primeira igreja batista do sétimo dia aqui de São Bento do Trairi. É uma honra, é um prazer imenso poder contar com vocês aqui conosco, todos os unidos. Nossos irmãos também lá em Natal que não podem estar aqui, mas sempre está também acompanhando as nossas programações. Então que hoje nós possamos mais uma vez estar na presença do Senhor, louvando e agradecendo o seu santo nome. Nesse momento, quero convidar aqui minha mãe, a Laís, nesse momento irão as duas agradecer o nome do Senhor juntamente com a igreja e juntamente com você que está do outro lado da tela. Temos a presença de Deus, né? Amém? Diga amém para a igreja, amém? Amém. Essa é a pequena Sara, animada, tá vendo? Deus nos abençoe grandemente. Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Deus esteja conosco nesta noite, amém? Vamos louvar e agradecer o nome do nosso Deus, né? Que todo louvor e toda adoração seja somente para Ele, amém? Vamos cantar o hino Vim para Adorar.
seja Deus. Vamos cantar agora o hino Jesus em Tua Presença. Possamos crer na presença de nosso Deus aqui nesta noite, amém? Amém, amém. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Sua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois o dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém. Possamos permanecer na presença do nosso Deus. Amém? Vamos ficar agora todos em pé e cantarmos Lugar Secreto.
Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Pai, nesse momento, Senhor, eu aqui estamos aqui na tua presença. Pai, glorificar, Senhor, no seu santo nome. Pai, nos abençoe, nos Espírito Santo, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o pregador de hoje e a tua palavra, Senhor Deus, seja dirigida somente a mim. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que não puderam vir, Senhor, nos abençoe a cada um. Pai, Senhor Deus, o nome de cada um, Senhor Deus, dá uma ordem de som, Senhor Deus, na companhia de Deus, abençoa a semana, Senhor Deus, para o trabalho, todos aqueles que trabalham, Senhor Deus, na direção do Filho e o nosso Senhor de todo mal. É assim que peço, Senhor Deus, já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Agradecer aí o nosso irmão Policarpo, né? A irmã Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, boa noite na presença do nosso Deus. A irmã Maria de Lourdes nunca perde uma programação. Deus abençoe. Socorro Silva também está acompanhando a programação. Deus possa abençoar grandemente, irmã. E todos os outros demais irmãos que estão acompanhando a programação. Estamos vendo aqui que tem mais pessoas, mas a gente só consegue ver os comentários, né? Então, que você possa ficar até o fim e aproveitar bastante essa programação. Nesse momento agora vai ter mais um louvor. Aqueles que também quiserem ofertar, se o seu coração deseja, é uma oportunidade aqui de fazer isso. E nesse momento vamos ter mais um louvor especial, um momento de louvar e agradecer o nome do Senhor. Boa noite a todos que estão aqui na igreja, boa noite a vocês que estão em casa. Que Deus possa sempre ser exaltado e louvado no nome dele, amém? Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Nem vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei do alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei do céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, contarei ao mundo que tu és meu Deus. Na tribulação, posso não ver tua mão, sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei do alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei do céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho, e contarei ao mundo que tu és meu. Quando minha força se voltar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei.
Graças e paz mais uma vez. As paz. É interessante, nós cantamos hinos sobre louvores, sobre oração essa noite, e agora esse hino aqui não havia sido convidado. Como o Naldinho, ele falou de oração, da resposta, né, do milagre que vem do alto. E nós vamos iniciar uma série sobre oração agora, nesse momento. Eu gostaria de pensar com os irmãos, refletir com os irmãos, sobre a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo que o Senhor Jesus nos ensinou. E a partir dela nós vamos tirar uma lição. Não há problema que nós oremos, né, e repitamos, né, cheguemos a repetir essa oração, mesmo que a gente saiba que não é bom usar de vãs repetições. E na realidade não era o objetivo, em nenhuma maneira, Cristo não queria de nenhuma maneira que as pessoas repetissem as orações, né? Ou ficassem repetindo. Não, ele deu um modelo. Diante de um pedido dos discípulos, ensina-nos a orar. Jesus então nos ensina, por meio da oração do Pai Nosso, como orar. Não quer dizer que nós vamos orar dessa maneira, usando todas as palavras, todas as vírgulas, todos os ypsilons, né, que a oração do Pai Nosso nos ensina. Não. Mas a partir dela nós temos um arquétipo, um modelo, e nós possamos então nos dirigir a Deus. Não é verdade? Até eu já falei em algum outro momento que na oração do Pai Nosso nós temos o primeiro momento de louvor. E no segundo momento, um momento de pedido, né? Primeiro momento de gratidão a Deus por tudo que Ele é, pelo que Ele fez. E no segundo momento, os momentos de pedido a Deus. Há também aqueles que dizem que é o primeiro momento, na oração do Pai Nosso, nós nos dirigimos a Deus em busca de respostas mais espirituais. Já no segundo momento, vem a questão mais material, física, no mundo material, no mundo que nós vivemos. Mas eu quero trabalhar com os irmãos, a partir aqui do texto do Pai Nosso. Cada domingo desse eu quero trabalhar uma parte, explorar uma parte dessa oração. Mas vamos ler primeiramente essa oração para que a gente possa então começar a meditar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? E aí vem uma parte de cochetes, né? Que a gente muitas vezes foi acrescentado, mas que a gente pode também usar como exemplo, não que Cristo pronunciou essas palavras, mas vamos lembrá-las. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, quando a gente pensa na primeira parte do Pai Nosso, nós temos que entender que quando nós nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos a um Pai amoroso. Nesse momento aqui, Cristo autoriza as pessoas a se referir a Deus como Pai. Permite, concede a cada cristão o direito de se referir a Deus como Pai. Pai Nosso. Pois então, até aquele momento, como a gente já viu aqui em outras mensagens, o nome de Deus não era muito pronunciado, Eles se dirigiam como Senhor, como Yahvé, a gente já até falou sobre isso. E as pessoas se referiam a Deus não de uma forma íntima,
Chamar alguém de pai é alguém próximo, mas se referia a alguém que era o rei, que era o Senhor, que era o soberano. Isso não quer dizer que Deus deixou de ser soberano, deixou de ser rei, deixou de ser o nosso Senhor. Não. É mais uma maneira que Cristo nos ensina que Deus também é o nosso amigo, a pessoa que cuida de nós. E é interessante porque a expressão pai aqui vem traduzida do aramaico, que quer dizer Abba. Também se repete lá em Romanos, Abba, pai. Lá em Romanos, por sinal, repete 2 vezes. É a expressão pai para grego e pai para o aramaico. Abba, pai. Ou seja, pai, pai. E é eu que corresponde ao nosso português, papai ou paizinho. Então, como assim se dirigir a Deus como um pai, um paizinho? Essa expressão papai, aqui eu estou com minha filha, alguém já deve ter visto aqui, ela quando começou a falar as 2 palavras, ela fala o quê? Maninha e papai. Outras crianças falam painho. Então, quando as crianças estão aprendendo a falar, as crianças estão aprendendo a engatinhar, as crianças estão aprendendo a dar os primeiros passos, e a gente sabe que esse momento ainda é um momento de dependência do Pai, é assim que Jesus está nos ensinando. Que nós devemos orar a Deus como um Pai, porque nós dependemos dEle. Nós somos como crianças que estamos aprendendo a engatinhar. Nós somos como crianças que aqui estamos aprendendo a falar. E dependemos dele para tudo. Olha, hoje Sara depende da gente para dar banho. A comida ela já está comendo sozinha, mas até um dia desse ela estava dependendo. Então ela depende para trocar a fraldinha. Não é isso? Então nós temos que entender que quando nós nos dirigimos a Pai, ao nosso Deus como um Pai, nós estamos dizendo assim: eu sou ninguém, eu sou frágil, eu dependo de Deus totalmente. Ele é tudo na minha vida, Ele é meu Pai e eu não sou nada, eu sou pó. Então, se dirigir a Deus, a Pai, você pode usar inclusive qualquer outro substantivo, não sei, não importa, mas a atitude de orar a Deus é a atitude de alguém que você pode chamar de Senhor, pode chamar de Yahvé, pode chamar de soberano, mas a atitude, não é o nome em si, é a atitude de alguém que reconhece Deus como o nosso paizinho, o nosso amigo, e que nós dependemos dele, que somos uma criança que estamos dando os primeiros passos, que precisamos de colo. E é essa necessidade. Quantas vezes nós dizemos: eu sou tão pobrezinho, tão fraquinho, e às vezes a gente quer colo de alguém, quer um apoio de alguém, você não encontra em ninguém, e você diz: eu tenho Deus que me dá colo. Olha, seu filho Sara, quando chora, acontece alguma coisa, a primeira coisa que ela vem correr para os braços da gente, né? É mais ou menos isso que Deus quer, que nós corramos em direção a Ele, reconhecendo que Ele é o nosso Paizinho e que nós dependemos dele totalmente. Então, Pai nosso. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Por que Pai? Que atitude em uma oração, já que Cristo responde a pergunta dos discípulos, ensina-nos a orar. Por que eu tenho que me referir a Deus, ou eu posso me referir a Deus como Pai? Não é por uma questão de regra, não vou chamar assim de Pai, mas uma questão de atitude de alguém que reconhece o Senhor Jesus como nosso papai, como nosso paizinho. Amém? Isso de nenhuma maneira nega a sua reverência, isso de nenhuma maneira nega a sua soberania, não. Só mostra que nós precisamos dele. Não é a oração muitas vezes do fariseu: Senhor, não sou como esses publicanos. Não é a oração da arrogância,
Na oração que eu já tenho tudo, não preciso mais de nada. Mas a oração de dizer, eu não sou ninguém, eu dependo de Deus, eu sou fraquinho. A minha justiça é como trapos de imundícias. E só a justiça de Cristo é que me justifica. E é por isso, é dessa maneira que eu tenho que orar ao Senhor. Amém? Amém. O segundo ponto da oração, ainda no Pai Nosso, vamos falar só sobre o Pai Nosso hoje. Pai Nosso. É que, às vezes, nossas orações são orações egoístas. Já pararam para pensar nisso? Ora, diante de um questionamento dos discípulos, ensina-nos a orar, uma pergunta, ou um pedido, que foi feito 2000 anos atrás, essa pergunta ainda reverbera hoje. Ela ecoa até nós hoje, porque nós estamos vivendo em um mundo em que as pessoas, os irmãos, inclusive pastores, estão ensinando o povo a orar errado. As orações antropocêntricas, as orações que mostram que Deus tem que agir em meu favor. Eu não aceito essa condição. Assim como tem um louvor antropocêntrico, que a gente falou ontem na escola bíblica, existem as orações. Já viram algumas canções que eu não aceito isso. Eu não aceito essa condição. E eu já vi gente conversando comigo. Não, eu não posso aceitar minha mãe na cama no leito do hospital. Claro que, ainda vou retomar isso aqui, porque tem a resposta para isso aí. Na oração, o que tem que ser colocado em primeiro lugar é a vontade de Deus e não a minha vontade. Mas esse é outro tópico. Vai ficar para um dos próximos domingos. Essa série vai se alongar um pouquinho. Ela não vai ser, quando eu puder fazer direto, eu vou fazer. Todo domingo que a gente não tiver nenhuma programação, nem Santa Ceia, próximo domingo ainda faz o Setembro Amarelo, mas se não tiver nenhuma programação intermediária, eu vou dar continuidade a ela. Então nós vamos explorar um pouquinho do Pai Nosso. E a gente às vezes ora, a gente às vezes não sabe de fato orar. E Jesus está ensinando com relação ao Pai Nosso a orarmos. Não é só repetir essas palavras, não é só rezar, ou usar depois repetições. Não, é muito mais profundo. É entender o sentido dessas palavras. Porque eu posso, por exemplo, estar orando o Pai Nosso aqui, Pai Nosso, e estar pensando, sei lá, em outra coisa, repetindo o que o Pai Nosso está dizendo, mas pensando, Senhor Deus, que o Senhor possa me dar aquele prêmio que o Senhor prometeu. Amém? Em outro lugar. Eu mesmo, quando estava aprendendo a rezar, minha avó sempre foi católica, eu sou de berço católico, e eu me lembro que quando eu estava aprendendo a rezar, eu rezava todas as rezas, mas na minha cabeça eu estava rezando uma coisa, nos meus lábios pronunciando uma coisa, mas a minha mente estava com outro pensamento. Eu estava orando de fato e não sabia. Então a gente tem que orar pensando no sentido dessas palavras. E aqui quando ele diz Pai Nosso, ele ensina um princípio básico da oração. Qual é o princípio básico? Nenhuma oração pode ser egoísta. O Pai é nosso. O Pai não é meu. Pai do pastor Gilvano. Pai do pastor João Teles. Pai da irmã Claudete, que chegou também na live, seja bem-vindo. Pai de Naldinho. Nós estamos vivendo numa sociedade, não do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, mas da oração do Pai meu. Ainda essa semana, não sei se Naldinho chegou a ver, tem um pastor aí que chegou a certa caminhada nas eleições anteriores, que estava no jogo do Vasco. E ele, eu já orei aqui, estou profetizando, o meu time hoje vai ganhar, viu? Eu mandei para você no Instagram. E eu fico pensando,
Se tiver um jogador cristão, evangélico, lá no time dele, ele vai orar para o time dele ganhar. Isso aconteceu comigo demais quando eu participava na infância dos jogos escolares e eu orava para ganhar, e quando eu não ganhava, eu ficava, ô Senhor, eu orei a tudo porque a gente perdeu. Porque Deus não é meu, Deus não era do meu time, Deus não era da minha escola. No mesmo jeito que tinha eu orando para o meu time da minha escola ganhar, deveria ter alguém em outro lugar orando para o time dele ganhar. Então, do mesmo jeito que tem alguém, pastor que é vascaíno, padre, que está orando para o seu time ganhar, tem outros que estão orando para o time, o outro time ganhar. Então o pai não é do vascaíno, o pai não é do flamenguista, o pai não é do corintiano, o pai não é... Já falei do Flamengo? Já, né? O pai é de todos. Então é um erro, é um equívoco orar pensando em si próprio, porque a oração não é um princípio egoísta, e Cristo ensina isso ao dizer para nós, Pai Nosso. Ah, Senhor Deus, que ganhe o meu candidato a deputado. Aí quando ele não ganha, quantas vezes a gente participou de políticas locais e pedia a Deus? Eu me lembro que tem uma política aqui, mas rapaz, o povo aqui foi injusto, a gente orou a Deus porque esse aqui era o homem de Deus, e o homem de Deus perdeu. Do mesmo jeito que você está orando para o seu candidato ganhar, tem outro que não vota no seu candidato, que vota no candidato contrário, que também está orando. E o pai também é dele. E é preciso entender que no reino de Deus essas diferenças se desfazem. Jesus está ensinando isso. Vejam o princípio básico da Santa Ceia, do lava-pés. Quando as pessoas estão lavando os pés ali, tudo de diferença se desfaz, todos são iguais. Não existe servo ao Senhor. Jesus disse, eu sendo servo, lavo os pés de vocês. E aí a gente retoma Gálatas, que diz que não existe servo ao Senhor, homem ou mulher, não existe diferença de gêneros, né? Aí ele vai e diz, escravo ou livre, judeu ou grego. Já começa no lava-pés. Sabendo que o reino de Deus, que a gente vai ver na oração para a nossa sequência, que a gente tem que desejar o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é egoísta. Para a gente entender que o que é o reino de Deus, que é viver e pregar o reino de Deus, a gente entender logo o Pai Nosso, a expressão Pai Nosso. Porque é coletivo, é de todos. E já se desfaz no lava-pés. Faz até que estou fazendo a mensagem de novo do lava-pés. Na Santa Ceia há uma mesa. Essa mesa não é para corintiano, essa mesa não é para palmeirense, essa mesa não é para esquerda ou direita, essa mesa não é para político A ou B, candidato A ou B. E eu sei, irmãos, agora eu vou falar com os que estão aí do outro lado, que tem muitos, e eu já ouvi alguns, orando para tal candidato ganhar. E pasmem, não para o seu candidato ganhar, mas orando inclusive. Eu já ouvi alguém dizer, eu oro para que aquele candidato tal não consiga assumir o poder. Se Deus puder tirar ele por meio, pesar a mão sobre ele. Mas tenha certeza que alguém que ora dessa maneira está orando de forma egoísta, movido por algum sentimento de ódio talvez, e Deus não entende essa oração. Porque do mesmo jeito que você tem alguém orando desse jeito, o outro está orando para o outro candidato, que ele considera terrível, que ele acha que está machucando o povo. Então, não há um pai para mim, ou para você, ou para aquele ou aquele. Não, o pai é de todos. E a oração não pode ser egoísta. Por favor. E o princípio de exclusivismo das igrejas que a minha igreja aqui no mundo, a igreja batista do sétimo dia, essa igreja, o pai não é da igreja batista do sétimo dia. O pai não está olhando só para a oração de
igreja A ou B, da placa A ou B. O Pai é nosso. E se aqueles que se aproximam de Deus com sinceridade, no seu coração, reconhecendo isso, essa é a oração que Deus ouve, e não a oração egoísta. Para a gente complementar o que é uma oração egoísta, eu ouvi uma mensagem, uma historinha, eu nunca esqueci. A irmã estava com um pouquinho gorda. Eu vou usar essas expressões, né? Hoje a gente tem que cuidar muito de falar algumas coisas. Uma gordurinha a mais. E olhou para as outras irmãs da igreja, as irmãs caminhando, e as irmãs assim queimaram um pouquinho mais da gordura, estavam mais magrinhas. A irmã chegou para Deus e fez a seguinte oração: Senhor Deus, faz com que essas irmãs aí também fiquem gordas igual a mim. Então, esse é um tipo de oração que Deus não ouve, porque ela está pensando em si. Então vamos ser cristãos maduros e crescer espiritualmente, porque Jesus já ensinou há 2000 anos a orar, e nós como pastores e líderes religiosos ensinamos o povo a orar errado, e ainda por cima oramos errado. Oramos pensando em nós mesmos, nas nossas próprias vontades, e não na vontade de Deus, e ainda por cima somos egoístas em nossas orações. Nós não oramos a oração do Pai Nosso. Nós oramos a oração do Pai Meu. Ajuda, Senhor Deus, o meu candidato a ganhar. Ajuda, Senhor, o meu time a ganhar. Senhor Deus, ajuda a minha igreja. Ele para mim. Senhor Deus, se aquele cara que passou de moto aqui nesse momento tropeçasse, caísse e morresse, né? É igual a João, né? Olha a oração de João, perceba? Faz fogo cair do céu e queimar todos eles. Esse é um tipo de oração que Deus não atende e que Cristo não ensinou que orássemos. Amém? Amém. Então nós aprendemos hoje que Deus é aquela pessoa íntima, que podemos nos relacionar com Ele como um Pai, e numa atitude de dependência nós devemos sempre orar e buscá-lo. O Pai Nosso está dizendo isso, mas que nós temos que entender também, nós aprendemos dois princípios hoje, que nenhuma oração pode ser egoísta, mas é uma oração em que eu incluo o outro. Senhor Deus, o meu outro irmão que também não tem a compreensão que eu tenho, ajuda a compreender. Jesus inclusive ensina, olha como Jesus ele faz isso, orar pelo inimigo. Então a gente pega muitas vezes salmos, porque salmos realmente parece que autoriza nós como os cristãos a se basearmos no salmo para fazer esse tipo de oração. Senhor Deus, derrota os nossos inimigos. Eu já vi umas, ainda vi hoje, se eu não me engano. Houve um problema aí, não vou espalhar para não ficar mais de um escândalo entre pessoas de igreja, de determinada igreja. E a pessoa, para se defender, começou a dizer que era perseguição. E nenhuma das orações que ela fazia era para Deus destruir o inimigo, repreender o inimigo. E a gente encontra muito isso em Salmos. Mas veja que o livro de Salmos, você pode pegar o princípio de Salmos, está no contexto de guerras. E mesmo com os livros de Salmos escritos, que eram louvores, e acredito que dentro de uma cultura judaica, aqueles discípulos conheciam bem os Salmos, eles querem saber como de fato orar. E Jesus ensina que não é da maneira como acontecia nos tempos de guerra, como os salmos falavam. Opa, peraí, você está dizendo que ele não tem que orar como os salmos dizem? Eu creio na revelação progressiva. Os salmos são palavras de Deus, sim. E dentro de um tempo de guerra, aquela oração mostrava a aflição do seu povo.
E que Deus respondeu, e aí nos ensina que Deus está conosco, diante dos nossos inimigos. Claro, nós aprendemos também com Davi. Mas dentro de um momento da história, que é Jesus, que com ele atinge as plenitudes dos tempos, ele vai e nos diz: opa, nós não temos um tempo de guerra. Não é assim. Não é desejando a morte mais do inimigo, não. É orando pelo inimigo. Amém. Porque o sol faz cair e o bem de Deus cai sobre justos e injustos. E nesse sentido, nós temos que entender que o Pai é nosso. A gente vê muito no Velho Testamento, né? Quem teve um fio disso. E aí tem aquela metáfora do gafanhoto. O gafanhoto, nas terras dos israelitas, daqueles que devolviam os dízimos, eram fiéis a Deus, o gafanhoto não comia. Mas nas terras que as pessoas eram infiéis a Deus, o gafanhoto ia lá e comia. Isso acontecia de fato. E muita gente usou esse pretexto na época do Covid-19 para dizer, e aí lembrar também lá do Egito, né, que no sinal, os cordeiros, os primogênitos dos que se viram a Bíblia morreram, e muitos disseram: não, nós vamos começar a teimar, né? Nós somos o povo de Deus, nação escolhida. E tipo assim, o Covid e a praga, como acontecia do gafanhoto, não vai nos atingir. Atinge o vizinho, 1000 cairão aos teus pés, mas tu não serás atingido, mas a mim não. Irmãos, o Pai é nosso. Do mesmo jeito, e aí Jesus quer nos ensinar a orar nesse sentido, que vem o bem sobre os justos e injustos, o sol se levanta sobre os justos e injustos, a praga também. A grande diferença, a praga, a provação, é que você vai estar com Deus para superar aquele momento. E ainda além disso, você estará orando da maneira correta. Amém? Amém. Então, Deus nos ajude cada dia, para que nós possamos entender cada vez mais a oração do Pai Nosso. E que não seja apenas uma oração para repeti-la, mas é uma oração de entendimento, para saber qual é a nossa atitude quando nós oramos a Deus, reconhecendo sim sua soberania, seu poder e sua grandeza, quão grande é Deus, mas reconhecendo também a sua bondade, amor e misericórdia e a nossa dependência como frágil pecador que somos. E também reconhecendo que a oração não é egoísta. A oração, ela inclui todos. O Pai é nosso. Não é a oração bem para mim e o mal para o outro, não. É a oração: Senhor Deus, Pai nosso que está nos céus, olha para essa nação. E Ele vai olhar, mas não vai olhar para o partido A, B ou C. Olha para as pessoas que estão desempregadas. Ele vai olhar para todos. Ele não vai olhar para quem é crente e quem não é. Não é oração, olha para o povo evangélico desse país, não. É olha para todos que habitam nesse país. Que eles também, aqueles que não são cristãos ainda, possam também se converter. Amém? Amém. Então que seja essa decisão de cada um de nós, de buscarmos cada vez mais Deus em oração. E aqui eu apelo, irmãos, para aqueles ainda que têm uma linha teológica diferente. Às vezes os nossos irmãos aí de outras linhas, aquela linha da teologia da prosperidade. Pai que me dá o carro, Pai que me dá dinheiro, Pai que me faz isso. Peço desculpa se você estava ouvindo essa mensagem hoje e tenha se frustrado
Ou está se frustrando com o que eu estou dizendo? Mas uma coisa é séria. Volte para a oração do Pai Nosso, volte para a palavra de Deus. Não adianta pegar exemplos do Velho Testamento, porque em algumas coisas é convencional para a gente dizer que o Velho Testamento passou, né? É o tempo da graça. O sábado, por exemplo, que nós acreditamos no sábado, para muitos neopentecostais, por exemplo, foi no Velho Testamento. Mas os exemplos de prosperidade, o exemplo que os reis tinham, não pode suplantar de maneira nenhuma o exemplo de Cristo. Dentro de uma plenitude dos tempos, Cristo mostra que, peraí, ali era outro tempo. Estamos de outro tempo, diante de outro tempo. O tempo de guerras, que era incentivado a busca de matar o inimigo, ok, mas agora estamos no tempo de orar pelo inimigo. O visto que foi dito nos antigos, olho por olho, dente por dente, porém vos digo, né, eu repito de novo, ame o seu próximo, né, e ore pelo que vos persegue. Ame o seu inimigo e ore pelo que vos persegue. Então vamos aprender a orar como Deus, Jesus nos ensina. A orar de fato a oração do Pai Nosso. Amém? Vamos ficar todos em pé para encerrarmos com o hino Lugar Secreto. Leva-me mais perto, onde eu te
Louvado seja o nosso Deus. Convido a igreja a ficar em pé para a gente orar. Convido você que também está do outro lado da tela a orar conosco. Todos que permaneceram desde o início com a gente. Santo e maravilhoso Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma noite, mais um domingo, estarmos aqui refletindo sobre Tua Palavra. Esse tema, Senhor Deus, tão importante, que é o tema da oração, que apesar de ser um tema às vezes muito batido assim, entre aspas, que muitos dizem assim, não, isso eu já sei de qual é salteado. O desejo de aprender a orar, que foi ali manifestado pelos discípulos há 2000 anos atrás, ainda continua fortemente hoje, ecoando em muitos lares, em muitas igrejas, porque muitas pessoas não sabem orar. São orações muitas vezes egoístas. São as orações do Pai meu e não do Pai nosso. E hoje o Senhor vem mostrar, por meio do modelo que o Senhor nos ensina, quando orareis, disseste assim, e nos ensina então a começar orando Pai nosso. Então que o teu povo aprenda a ter dependência cada vez mais de ti, a reconhecer a tua soberania e a tua grandeza, e como nós somos fracos e dependentes de ti, como uma criancinha que precisa de colo todo o tempo de um pai, que está aprendendo ainda a falar as primeiras palavras, que está aprendendo a engatinhar, que cai e tropeça muitas vezes, mas que o Senhor levanta e diz, é por aqui, meu filho. Amém. Pai nosso, papai, Pai, nos ajude, Senhor Deus, a viver um verdadeiro cristianismo, uma religião, não do próprio umbigo, do seu partido político, da sua placa denominacional, do seu time de futebol. Não, mas que venha viver a oração do Pai, a religião do Pai Nosso. Desde o primeiro momento, quando anunciamos o Pai Nosso, nós estamos anunciando que a religião é aquela que liga todos, ou que busca ligar todos a raiz de Jessé, a Jesus Cristo. E não que separa, e não que divide, e não que exclui, não que se coloca em guetos, que constrói muros, não, mas que se constrói pontes. E essa é a religião, Senhor Deus, que eu quero viver, que desejo viver, e que desejo que todos aqui possam viver. Amém. A religião do Pai Nosso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus Pai Criador, e a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus permaneça sobre o povo do Senhor Jesus, aqui sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem todos na presença do Senhor Jesus. E até domingo que vem, com mais um culto de louvor, adoração, engrandecimento do seu maravilhoso nome. Amém? Do nosso Pai.